Oficialmente, a Copa de 1950 não teve uma final. Brasil, Uruguai, Suécia e Espanha estavam num quadrangular final. Brasil e Uruguai fizeram o último jogo. O Brasil precisava apenas de um empate para ser campeão. Em 1958, Bellini imortalizou o ato de erguer a taça após a conquista do título. Desde então, isso se tornou praxe em várias competições, não só nas Copas do Mundo. A taça Jules Rimet foi roubada no Rio de Janeiro e teria sido derretida e transformada em barras de ouro. Mais de 90% das bolas de futebol do mundo são feitas no Paquistão. Arnaldo César Coelho se tornou o primeiro árbitro brasileiro a dirigir uma decisão de Copa do Mundo em 1982. Apitou o jogo final entre Itália e Alemanha Ocidental. Os bandeirinhas passaram a auxiliar o árbitro a partir de 1874, marcando impedimento e arremessos laterais. Em 2006, a Suíça saiu sem perder e levar gols. Foi eliminada invicta e sem ser vazada. A equipe caiu nos pênaltis nas oitavas de final. Os cartões amarelos e vermelhos usados no futebol foram inseridos em 1970 para a Copa do México, com uma forma de facilitar a comunicação entre os países que não falavam o mesmo idioma. A expulsão mais rápida em um Mundial foi para o lateral esquerdo uruguaio José Batista, no Mundial de 1986 no México. Deixou o campo com apenas 56 segundos na partida contra a Escócia. Quem trouxe o futebol para o Brasil foi um brasileiro, filho de ingleses, chamado Charles Miller. Ele trouxe 2 bolas e um manual com as regras do jogo de uma viagem à Inglaterra. A partida entre Brasil e Inglaterra na Copa do Mundo de 1962, no Chile, foi paralisada várias vezes pelo árbitro, devido às constantes invasões de campo por cachorros. Quem solucionou o problema na primeira vez foi o jogador inglês Greaves, que ficou de 4 e foi se aproximando do assustado bichinho. O segundo, ninguém pegou. Com medo de a taça da Copa do Mundo ser roubada pelos nazistas em 1950, o vice-presidente da FIFA a escondeu numa caixa de sapatos e deixou embaixo de sua cama. A primeira Copa realizada em 2 sedes foi a de 2002, no Japão e na Coreia do Sul, onde o Brasil foi o campeão. Brasil 2, Alemanha 0. A substituição mais rápida da história das Copas foi em 1978 na Copa do Mundo da Argentina. O técnico da Itália, Enzo Bearzot, trocou Mauro Belucci por Antonello, depois de apenas 6 minutos de jogo. A primeira transmissão mundial de uma Copa por meio de rádio aconteceu em 1938. Como era esperado de uma tecnologia inovadora na época, muitas vezes o sinal da transmissão falhava, impedindo o acompanhamento total da partida. A taça FIFA só tem espaço para a colocação do nome do campeão até a Copa de 2038. Depois disso, terá que ser criada uma nova taça. As traves passaram a fazer parte do campo de futebol em 1875 para substituir as fitas de tecido que uniam 2 traves laterais, e só 15 anos mais tarde foram colocadas as redes nos travessões. O árbitro assistente de vídeo, VAR, do inglês Video Assistant Referee ou vídeo árbitro, é um árbitro assistente de futebol que analisa as decisões tomadas pelo árbitro principal com a utilização de imagens de vídeo. O atacante Roger Milá, da seleção de Camarões, se tornou o jogador mais velho a conseguir marcar um gol em partidas da Copa do Mundo. Aos 38 anos, ele terminou o Mundial da Itália em 1990 com 4 gols.
Trinidad e Tobago é a única seleção que marcou mais gols contra que a favor em Copas. O primeiro goleiro a usar luvas foi o goleiro Jaguará Bezerra de Vasconcelos. Depois de uma excursão do Vasco à Europa, em 1929, o jogador trouxe 2 pares de luvas de borracha, que por ironia do destino, eram pretas por fora e vermelhas por dentro. O goleiro mais gordo da história foi Fulk, jogador do Bradford City, clube inglês, media 1,90 m, pesava 141 kg e no final da carreira chegou a jogar com 165 incríveis quilos. Platini fez o único gol que Carlos sofreu em todo o Mundial de 1986 no México. O goleiro não levou o gol nos 4 primeiros jogos e ficou invicto por 400 minutos. Nos pênaltis ele não teve sorte e viu a seleção ser eliminada. O goleiro El Haddari bateu o recorde e se tornou o jogador mais velho em uma Copa do Mundo. Defensor do Egito, com 45 anos. A seleção brasileira é a única seleção do mundo que contou com irmãos no comando do time em Copas do Mundo. Em 1954, no Mundial da Suíça, o comandante verde-amarelo era Zezé Moreira. 8 anos depois, na Copa do Chile, seu irmão Aimoré Moreira dirigiu a equipe que se sagrou bicampeão mundial. No duelo entre Turquia e Coreia do Sul, na Copa de 2002, Japão-Coreia, Hakan Şükür, atacante turco, marcou o gol mais rápido da história dos mundiais, aos 11 segundos de jogo. Já o atacante russo Oleg Salenko tornou-se o recordista de gols em um único jogo de Copa. Na vitória da Rússia sobre Camarões por 6-1 na Copa do Mundo de 1994, ele marcou 5 gols. A primeira Copa do Mundo de futebol a ter um mascote foi a de 1966, na Inglaterra. Era um leãozinho chamado Will. Os números nas camisas de futebol foram usados pela primeira vez em 1950. No Chile, em 1962, a Comissão Técnica Brasileira comprou salame, mortadela, queijo e pão. Os jogadores comeram só sanduíche. Como o jogo era contra os donos da casa, a seleção estava com medo de que algo pudesse ser colocado na comida do hotel em que o time estava hospedado. Com a dupla Pelé e Garrincha dentro de campo, o Brasil se manteve imbatível e jamais foi derrotado. Consagrado pelos mais de 1.200 gols, Pelé ainda atuou mais 3 vezes como goleiro em partidas pelo Santos. O rei gostava de atuar como camisa 1 no dia a dia de Rachões e passou a carreira inteira sem sofrer gols quando precisou assumir a função. Na Copa do Mundo de 1970, toda a linha de frente titular do Brasil jogava com a camisa 10 em seus clubes: Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé e Rivelino. Em 1891, o pênalti foi introduzido oficialmente nos jogos de futebol. O Zaire, atual República Democrática do Congo, fez a pior campanha da história em 1974, com 3 derrotas e saldo de menos 14 gols. Hungria 10, El Salvador 1 em 1982 é a maior goleada de todas. A Hungria, em 1954, havia vencido a Coreia do Sul por 9-0. E aí, você gostou do vídeo que acabou de assistir? Então curta, comente, compartilhe nas suas redes sociais e inscreva-se no nosso canal. E não deixe de assistir a outros vídeos que já foram postados. Um grande abraço para todos.